Hoje a gente vai falar sobre os índios e o Brasil real, né? As conquistas, massacres e resistência. Então vamos lá. Quando a gente fala de índios no Brasil, quase sempre a conversa começa errada, ou começa romantizada demais, ou começa violenta demais, ou começa como se os povos indígenas fossem coisa do passado. E nenhuma dessas formas conta o Brasil real. Hoje eu quero falar de um Brasil que muita gente não conhece, ou prefere fingir que não conhece, né? O Brasil indígena, o Brasil da conquista, o Brasil do massacre, e principalmente o Brasil da resistência. Antes de 1500, isso aqui não era vazio, não era terra sem dono. Não era mato esperando civilização. Aqui viviam milhões de pessoas, organizadas em centenas de povos diferentes, com línguas próprias, cosmologias próprias, formas de organização social próprias. Não existia o índio, existiam povos Tupi-Guarani, G, Yanomami, Pataxó, Tupinambá, Caiagang, Ticuna e muitos outros. Cada um com sua forma de viver, cada um com sua relação com a terra, cada um com sua espiritualidade. Quando os europeus chegaram, eles não chegaram para descobrir, eles chegaram para conquistar. E conquista nunca é pacífica, né? A primeira violência não foi só física, foi simbólica. Chamaram os povos originários de selvagens, preguiçosos, atrasados, sem alma, né? Sem Deus. Isso não era ignorância inocente, era estratégia. Desumanizar é o primeiro passo para dominar, né? Então, depois disso veio a violência concreta, terras tomadas, florestas destruídas, aldeias queimadas, doenças trazidas de fora, milhões morreram não só pela espada, mas pela varíola, pelo sarampo, pela gripe, doenças contra as quais não tinham defesa. Isso também é massacre. Agora, é importante a gente falar de uma coisa que quase ninguém fala direito. Os povos indígenas não aceitaram isso passivamente. Eles resistiram com guerra, resistiram com fuga, resistiram com alianças, resistiram com negociação, resistiram com adaptação. Muitos conflitos armados aconteceram, muitos colonizadores morreram, muitos projetos foram atrasados ou fracassaram, mas a história oficial quase nunca conta isso, porque admitir resistência indígena, é admitir que o Brasil não foi uma construção pacífica. Outro ponto, outro ponto fundamental, os indígenas foram forçados a trabalhar, né? Forçados a extrair, forçados a plantar, forçados a servir. A escravidão indígena também existiu, foi real, foi brutal, e mesmo quando ela oficialmente proibida, continuou acontecendo de forma disfarçada. Chamavam de catequese, chamavam de aldeamento, chamavam de civilização, mas na prática era controle, né, para impor medo. E aqui entra um erro comum. Muita gente tenta comparar o sofrimento indígena com o sofrimento africano, como se fosse uma competição. Isso é errado, são histórias diferentes, violências diferentes, mas igualmente profundas, né?
Os indígenas perderam terras, povos inteiros, línguas, culturas, foram empurradas para margens, foram apagadas da narrativa nacional. O Brasil cresceu sobre o corpo indígena, as cidades, as fazendas, as estradas, as hidrelétricas, tudo isso tem custo indígena e esse custo nunca foi pago, né? Agora vamos falar do presente, porque esse não é um problema do passado. Hoje, povos indígenas continuam sendo atacados por garimpo ilegal, grilagem de terras, desmatamento, violência armada, omissão do Estado. Muitos morrem defendendo o que sempre foi deles. E ainda assim, muita gente diz: índio tem terra demais, índio atrapalha o progresso. Mas progresso para quem? Aqui vai uma verdade dura. O medo de vida indígena sempre foi visto como ameaça, porque ele questiona, né, o modelo predatório de desenvolvimento. Os povos indígenas não veem a terra como mercadoria, veem como relação, como ancestralidade, como continuidade. E isso incomoda o sistema baseado em exploração infinita, né? E apesar de tudo isso, os povos indígenas não desapareceram, eles resistiram, eles resistem ainda, mantendo línguas vivas, resistem defendendo territórios, resistem ocupando universidades, resistem entrando na política, resistem falando por si mesmos. Hoje, cada indígena que se afirma é uma vitória contra séculos de apagamento, né? O Brasil real não é só um país do descobrimento, é o país da invasão, é o país do massacre. Antes dos portugueses virem para cá, os índios já estavam aqui. Mas também é o país da resistência, né? E enquanto existir o povo indígena vivo, falando, lutando e existindo, essa história não acabou. Falar disso não é atacar o Brasil, é amadurecer o Brasil. É entender que uma nação só cresce de verdade quando encara seu passado sem mito, sem fantasia, sem mentira. Se você nunca aprendeu isso na escola, não é por acaso, né? A história indígena sempre foi tratada como nota de rodapé, mas ela é fundação. Sem os povos indígenas, o Brasil não existe. Entender isso não é culpa, é responsabilidade. Responsabilidade de não repetir, responsabilidade de respeitar, responsabilidade de ouvir, porque o Brasil real não começou em 1500 e não termina enquanto houver resistência. Esse foi o vídeo sobre os indígenas. Se você gostou, peço que se inscreva no canal, curte, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo.